Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu vou ler um conto que diz respeito ao mês que nós estamos, que é o mês dedicado às bruxas, que se comemora nos Estados Unidos e no Brasil também, o país místico passou a se comemorar no dia 31 de outubro. E esse conto que eu vou ler é o 1408 e se encontra no livro Tudo é Eventual, do escritor norte-americano Stephen King. Depois da vinheta nós vamos comentar sobre esse conto, que tem até um filme muito bom sobre essa história. Até já! Antes de começar a falar do conto, aquele nosso recado de todos os vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal ou inscrita, se inscreva e ao se inscrever não esqueça de apertar o sininho para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo. Sendo inscrito ou não, não deixe de comentar para ter essa interface entre você e eu e nós discutirmos sobre literatura. E divulgue esse vídeo, ou seja, compartilhe para que o nosso número de inscritos aumente cada vez mais. Nós estamos em 557, foi a última vez que eu vi, não sei se aumentou. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1000 até o fim do ano. É a minha meta ainda. Apesar de nós só termos 557, eu não sei se nos próximos 3 meses, 2 meses e meio, nós conseguimos chegar a 1000, mas quem sabe. O canal começou e durante os seus 3 primeiros anos, eu tinha o hábito de todo mês de outubro dedicar ao mês do terror. Fui inspirado pela Tatiana Feltri, que faz isso até hoje. Só que eu fiz os 3 primeiros anos e depois não dei sequência, quis realmente parar. Mas esse ano eu vou pelo menos gravar esse vídeo sobre um conto de terror do Stephen King. Como eu já falei para vocês, está no livro Tudo é Eventual e o nome dele é 1408. Esse 1408, acho que vocês estão vendo bem aí, diz respeito ao quarto onde vão acontecer coisas estranhas e bizarras mesmo. E tudo começa quando o autor Mick Slim, ele é um escritor de histórias sobrenaturais, mas não são histórias de ficção. Ele vai para 10 mansões que todo mundo diz que é assombrada. Então ele passa ali uma noite num dos quartos ou na casa inteira para ver se realmente acontece algum tipo de assombração. Ele tem todo o equipamento para medir a presença ou não de seres sobrenaturais, fantasmas, como costumava-se dizer, ainda diz ainda hoje, mas espíritos, né? E ele prova que isso não existe. Ele tem sobre as mansões, sobre castelos também que ele foi, e agora ele está fazendo um livro sobre quartos de hotéis assombrados. Então, ele já foi a vários e resolve ir em um em que pouco se comenta, mas ele consegue descobrir que um hotel chamado Dolphin tem um quarto 1408 que está fechado há anos, que os donos do hotel não querem de forma nenhuma abri-lo, porque ali aconteceram várias mortes. Mortes do tipo, várias pessoas, e quando eu falo várias, foram mais de 5 pessoas que se jogaram pela janela quando ficaram hospedadas naquele quarto, outras enlouqueceram, outros ficaram cegas, outros perderam a noção do tempo, ficaram abobadas, enfim. Ficar naquele quarto mais de 1 hora significa que você vai ter sérios problemas, porque não são somente fantasmas, o quarto em si. Mas o Mike não acredita em nada disso. Ele acha que aquilo é tudo invenção. E ele consegue, junto aos advogados, que o hotel alugue para ele aquele quarto. O 1408, como o próprio número inicial já diz, fica no 14º andar. Por quê? Nos Estados Unidos, e principalmente em Nova York, onde está esse hotel, o Dolphin, não tem o número 13 por superstições. Então, você tem o 12º andar, pula para o 14º. Então, na realidade, esse quarto já é no 13º andar. Mas tem um número, devido à superstição, tem um número de 1408, mas deveria ser 1308.
No entanto, essa superstição é corrente. Esse quarto não tinha essa fama. Quando o prédio foi construído, eles não sabiam disso. E mais os outros quartos que ficam nesse andar não são assombrados, somente esse. Aí o Mike consegue, junto ao advogado da editora, que ele está escrevendo esse livro sobre quartos de hotéis assombrados, que ele consiga passar pelo menos uma noite neste hotel. Antes dele subir ao quarto, o gerente do hotel tenta convencê-lo de várias formas que ele não suba. E mostra um verdadeiro dossiê de como é esse quarto, de tudo isso que eu já falei é para vocês, sobre as pessoas que se suicidaram ou morreram. E além delas terem tido essas sensações e se matado ou tido algum problema de saúde mental ou físico, outras morreram misteriosamente de morte natural. Na verdade, mais de 50 pessoas morreram porque passaram a noite ali naquele quarto. Mas o Mike não acredita em nada disso, né? Ele resolve que ele precisa entrar naquele quarto, fazer a observação, ele vai ficar ali uma noite, ver se realmente tem fantasmas, para eles fechar o livro dele. Só falta esse capítulo desse hotel, então ele tem que fechar esse livro. Ele é um escritor mediano de terror, mas não é um terror de ficção, como eu falei, mas ele tem uma boa vendagem. As pessoas gostam de ver, principalmente quando os fatos são, entre aspas, aí, reais. E ele já tem atestado que não existe fantasma coisa nenhuma. Ele passou por todos esses lugares que eu falei e nada disso aconteceu. Bom, ele consegue subir para o quarto. Quando ele chega no 14º andar, acompanhado pelo gerente do hotel, o gerente diz assim para ele: por favor, vou te pedir pela última vez, não vá para esse quarto. Aí ele sai do elevador, olha para o gerente e o gerente diz: bom, se você realmente vai, eu paro aqui. Eu não subo e não entro nesse quarto. Aliás, eu subo por esse andar, mas eu não entro nesse quarto. Quando tem que fazer a limpeza, uma vez a cada 15 dias, a arrumadeira vai, a porta do quarto fica aberta e eu fico do lado de fora esperando ela sair. Em 10 minutos ela faz tudo, para não ficar mais tempo. Fora isso, eu não entro nesse quarto. E aí a porta do elevador se fecha e o Mike vai para o quarto. Quando ele entra, ele percebe que tem quadros na parede. Um quadro de uma senhora com uma criança, um quadro de uma aquarela de uma embarcação e outros quadros. E ele começa a visitar o quarto e quando ele vai ao banheiro, o quarto é bonito, aquele estilo antigo ainda, né? De um quarto realmente assim da década de 50 e que foi mantido impecável. Quando ele vai até o banheiro, verifica as coisas, ele volta, ele percebe que aqueles quadros estão tortos. Quando ele entrou, os quadros estavam corretos na parede. Ele começa a sentir uma sensação de enjoo, uma sensação de náusea. E aí ele lembra que o gerente deu para ele um uísque antes deles subirem, e ele acha que é esse uísque que está fazendo mal para ele. Ele começa a ter delírios dentro daquele quarto. E ele traz sempre com ele um gravador, onde ele vai gravando tudo. Então, a primeira gravação que ele chega e que ele deita na cama e tudo, ele diz que é tudo bem, que está tudo normal, que vai ser mais uma noite monótona, onde nada vai acontecer. Mas só que tem que, das outras 2 vezes que ele tenta gravar, né, a gravação, depois que é ouvida pelo editor dele, não diz coisa com coisa. É de uma pessoa em delírio, que não está no seu sentido normal. A sua mente não está normal e a voz também está totalmente diferente da voz que gravou a primeira mensagem. Numa das gravações, ele diz o seguinte: tive uma pequena vertigem por 1 ou 2 minutos. Pode ter sido uma ressaca das lorotas de Olin, ou seja, o gerente, mas eu acho que sinto uma presença aqui. Então, ele já começa a perceber e não quer dar o braço a torcer que realmente tem alguma coisa estranha naquele quarto e que o gerente disse é verdade.
mas ele não querendo admitir, ele diz que está tendo essas sensações e vendo coisas estranhas porque ele acabou ficando, entre aspas, intoxicado pelo que o gerente conversou com ele durante um bom tempo, tentando convencer a não subir. E as coisas vão se sucedendo como o quadro na parede, que toda hora que ele termina de ajeitar, dá as costas, quando ele olha o quadro está torto, a porta que ele entrou e viu reta, quando ele volta, a porta de saída do quarto está torta, e outras coisas que vão se sucedendo. Até que ele encontra na mesinha de cabeceira, ao lado do cinzeiro, uma caixa de fósforo, e essa caixa de fósforo é personalizada com o logotipo do Hotel Dolphin. E ele está com enjoo, ele está com dor de cabeça, ele está se sentindo tonto, ele sente que ele não está ali, mas ele resolve abrir essa caixa de fósforo e não sabe o motivo, ele risca um fósforo e o fósforo pega nos pelos dele da barba, pega na camisa e começa a pegar fogo. E aí ele começa a gritar e consegue sair de dentro do quarto. Quando ele sai, um outro cliente, ou seja, uma outra pessoa que estava em outro quarto, tinha saído para pegar um balde de gelo que o garçom tinha deixado na sua porta. Quando ele vê Mike em chamas, a primeira coisa que ele faz é derramar a água e o gelo sobre o Mike. E o Mike consegue ser salvo, apesar de ter o rosto um tanto queimado e parte do corpo também não foram queimaduras superficiais. Mas a porta do quarto ficou aberta e começa a sair dessa porta um tom alaranjado, que é o mesmo tom alaranjado que durante o tempo que o Mike ficou dentro desse quarto, ele via sair do quadro que tinha essa embarcação e tinha a paisagem alaranjada como um fim de tarde, um pôr do sol ou um nascer do sol. E aí essa luz se projeta para fora do quarto, pelo corredor, e começa a atrair justamente o rapaz que tinha salvo a vida do Mike. Mike ainda é consciente, segura no braço dele e diz: não vá para esse quarto, porque esse quarto vai te fazer mal. E aí, essa hora que ele admite, a porta do quarto misteriosamente fecha, e aí acaba o conto. Bom, eu gostei do conto. O conto realmente te dá aquela atmosfera eletrizante. O próprio Stephen King, antes de começar cada conto, ele faz um relato do porquê surgiu aquela história. E ele vai dizer aqui pra gente que ele também sentiu medo quando ele começou a escrever esse conto. Aqui nessa parte aqui é onde ele nos explica como surgiu a história e como foi o processo de escrever o conto. E ele diz que ele sentiu medo. No entanto, existe um filme, eu acho que é na Netflix ou na Amazon Prime, agora não estou lembrado, que é justamente sobre o quarto 1408. E pouquíssimas vezes eu acho o filme melhor do que o livro, ou melhor do que a história. E realmente, o filme, por ser maior, conseguiu explorar toda a questão do sobrenatural dentro desse quarto. Então, existem cenas assim que são memoráveis, como quando ele fica dentro do quarto, e isso não tem no conto. E aí ele olha para a janela, abre a janela e ele começa a ver uma outra pessoa do outro lado, né? No outro edifício. Ele começa, então, o Mike a fazer vários sinais. Quando ele começa a fazer esses sinais, ele percebe que, na verdade, quem está do outro lado é uma ilusão, é ele mesmo. E aí ele começa a fazer vários gestos, e num desses ele vê que vem se aproximando dele um cara com um machado. Aí quando ele olha, ele deixa de olhar para lá e olha para cá, aí ele percebe que é uma ilusão
mas ele tem aquele instinto de sair correndo. Em uma outra cena, ele resolve passar para o outro quarto, mas como? Ele vai pelo peitoril da janela, andando, ele está no 14º andar, olhando para baixo, e ele vai galgando, galgando. Antes dele ir, ele vê o quadro que está na porta, mostrando o diagrama daquele andar. E ele enxerga que se ele andar 10 passos, ele consegue entrar pela janela do outro quarto, o 1409 ou 1410, e fugir dali. Só que quando ele vai realmente fazer isso, ele começa a dar 10, 15, 20 passos e não chega. Aí ele olha, o outro quarto fica lá no final. Aí ele volta, escorrega, quase cai, enfim. É de uma tensão que a imagem te dá muito mais terror do que o conto. Mas os dois são bons. Mas para complementar, eu indico, além do conto 1408, o filme que tem o mesmo nome, 1408. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e nós nos encontramos no próximo vídeo.